Ora bem, então, eu fui estudante em Coimbra, na universidade, entre 1962 e 1968. Estamos a falar do século XX. Antes também tinha sido aluno de um liceu aqui assim em Coimbra, e quando realmente comecei o ensino na Universidade de Coimbra, devemos situar isto no tempo, ter uma ideia dos tempos que se viviam na altura. Portugal era, na altura, uma ditadura. Depois da Segunda Guerra, os países neutrais na guerra, que foi Portugal e a Espanha, que tinham ditaduras, não houve uma democratização depois da guerra. Isto, em parte, é o resultado da Guerra Fria e do clima de Guerra Fria. E, portanto, o ensino aqui em Portugal era, de certo modo, uma tradução disso em todas as áreas, quer nas áreas das humanidades, quer nas áreas científico-técnicas. Portanto, o curso de medicina podemos definir, ou eu posso defini-lo hoje em dia, que eu tenho experiência do curso antes e do curso depois, visto que eu fui professor da Faculdade de Medicina depois do 25 de Abril. O curso de medicina, naquela altura, era um curso bastante tradicional, relativamente rígido, muito clássico, e havia relativamente poucos alunos na universidade. Portanto, depois do 25 de Abril houve uma grande democratização do ensino superior, e hoje o número de alunos que frequentam a universidade, e eu continuo a encarar o ensino como o maior inovador social, aquilo que permite abrir portas às pessoas e elas melhorarem as suas perspectivas de vida e das famílias e do futuro. Portanto, era muito mais limitado o número de alunos que tinham o ensino superior na altura do que hoje. O ensino era um bocadinho arcaico, era um bocadinho rígido, era um bocado clássico, e os alunos de facto não tinham liberdade de espécie nenhuma. A capacidade de diálogo entre alunos e professor na altura era limitadíssima. Hoje temos conselhos pedagógicos em que os alunos participam, em algumas escolas há conselhos diretivos em que os alunos também têm, portanto, um papel importante. Naquela altura isto era totalmente impossível. As coisas vinham de cima para baixo, digamos realmente assim. Não havia uma participação democrática dos alunos a nível quase nenhum. Depois, os alunos tinham algumas atividades académicas, algumas atividades circunacadémicas ou circunescolares, e aí houve muitas atividades que eu fiz. Tive interesse no cineclube e no cinema, que era uma atividade importante. Havia a associação académica que tinha muitas secções e havia muitas atividades em muitas áreas. Eu lembro-me do xadrez, por exemplo, lembro-me do judo, do desporto, que eu fiz judo durante algum tempo nessa altura. Também tirei na altura o brevet, portanto eu tirei até a licença de piloto particular de aeroplanos antes de tirar a carta, portanto tirei o brevet aos 18 anos e depois mais tarde os planadores. E, portanto, havia algumas atividades circunacadémicas e havia muita coisa que era, enfim, organizada no sentido de uma certa oposição, até mesmo política, ao regime na altura. E isso tinha também algum reflexo na vida interior da própria faculdade, porque às vezes havia, enfim, tentativas dos alunos forçarem um clima melhor em certas áreas e havia às vezes ensaios de mini greves ou o boicote a algumas coisas que os corpos gerentes da altura da faculdade tentavam pôr em prática. Portanto, basicamente, a diferença com aquilo que se passa hoje, enfim, hoje as pessoas penso que conhecem bem o clima que se respira nas faculdades. As coisas são bastante diferentes a muitos níveis, mesmo na própria gestão da própria universidade, embora eu não pense que esteja tudo bem neste momento, sobretudo a nível da eleição dos reitores e dos órgãos diretivos das faculdades, penso que poderia haver mudanças, mas é uma diferença muitíssimo grande com o meu tempo, portanto, entre 62 e 68. Depois, o que é que houve assim marcante durante este período de tempo? Houve as chamadas crises académicas, os alunos querem. Só havia na altura universidades em Lisboa, Porto e Coimbra, não havia fora como há hoje, e havia os alunos muitas vezes organizavam-se com uma resistência ao governo e tentativa de democratização. E havia crises académicas, houve crises académicas importantes. Aqui assim em Coimbra, houve uma crise importante em 62, que também enfim, também houve em Lisboa e talvez em menor grau no Porto. Houve uma mini crise em 64 aqui assim em Coimbra e depois houve uma grande crise em 69, que foi uma crise importantíssima, talvez a mais importante e a mais forte de todas,
em que houve uma confrontação direta do regime e em que o regime retaliou os alunos com expulsando-os das faculdades e fazendo a incorporação de muitos deles na tropa. Na altura, esta geração a que eu pertenço tinha, digamos, sobre a cabeça pairava sempre a hipótese da guerra do ultramar, na altura das guerras nas colónias na Guiné, Angola e Moçambique, e portanto todos os alunos sabiam que acabado, pelo menos os do sexo masculino, acabado portanto o curso, teriam que ir cumprir algum tempo no exército e iriam para a África. E, portanto, em 69, no contexto dessa crise, eu já não era, na altura, aluno da faculdade, estava a fazer o internato médico, mas assisti de perto àquilo que se passou, às movimentações e tudo aquilo que se passou, e muitos, realmente, alunos, nessa altura, foram expulsos da universidade e incorporados compulsivamente na tropa e muitos depois mandados para a África, ok? Portanto, isto talvez fosse, assim, o aspecto das crises mais importantes a que eu assisti. A de 62, que foi comum a Coimbra, a Lisboa, a de 64 que foi praticamente só em Coimbra e a de 69 foi uma greve que começou em Coimbra, mas que se alastrou ao país todo e que teve um impacto muito, muito grande, porque há muitas pessoas que defendem que depois o movimento do 25 de Abril, que democratizou o país, esta greve de 69 e o que seguiu a partir dela, com a ida de muitos jovens e estudantes para a tropa, que teve uma influência importante para influenciar as posições que os militares depois que fizeram o 25 de Abril. Portanto, pensa-se que a greve de 69 e o movimento que seguiu foi muito realmente importante na mudança política depois do país e que se teve o seu reflexo e culminou com o 25 de Abril. Claro, é um pequeno fator, mas houve outros, se calhar até com mais peso, mas este teve alguma importância. Depois, o que é que as pessoas no meu curso e no meu tempo receavam? Era um bocado a questão, de facto, de acabado o curso, terem que ir para a tropa, sobretudo os homens. Não havia, talvez, no curso médico, pelo menos, uma grande preocupação de se iríamos ter ou não teríamos ter emprego depois. Na altura, podemos dizer que as faculdades formavam o número de médicos, o país tinha um número muito baixo de médicos, portanto, e precisavam de médicos, e, portanto, não havia o receio de não haver realmente emprego médico, de não haver trabalho em termos dos médicos, como hoje existe. Hoje é um problema que existe, que não existia naquela altura. Portanto, não havia, de facto, questões ligadas à empregabilidade depois de acabar o curso. Havia, sim, essa questão de ter que ir para a África e dos problemas da África. E depois a outra questão que se punha às pessoas era também a especialidade, a procura da especialidade. Eu apanhei em 69 o início das carreiras médicas e, portanto, o meu curso foi o primeiro curso que, depois de acabar a licenciatura, entrou diretamente nas carreiras médicas. Eu, desde a altura que acabei a licenciatura, que fiz a última cadeira e que fiz a licenciatura, na altura não havia ainda mestrados como há hoje, havia só licenciaturas e depois o doutoramento, e o doutoramento estava quase só limitado às pessoas que iam seguir a carreira académica. Eu fiz o doutoramento depois, mais tarde, mas, portanto, a seguir à licenciatura, eu esperei uns 3 ou 4 meses para entrar no primeiro internato médico, quando foram as carreiras médicas reformuladas, na linha de professores anteriores que fizeram muita pressão para a criação de uma verdadeira carreira médica em Portugal, coisa que não havia. Portanto, lembro-me do professor Miller Guerra de Lisboa, que foi uma pessoa importante nessa área, e, portanto, ingressei na especialidade. E foi na especialidade depois que, enfim, assisti um bocado à evolução que houve depois do 25 de Abril e as mudanças que houve no ensino médico. Eu depois entrei para a Faculdade de Medicina em finais de 74, depois de ter vindo da tropa, depois de ter vindo do serviço militar em África, e, portanto, assisti muito bem e participei em algumas das mudanças importantes que houve no ensino médico antes e depois do 25 de Abril. Eu sempre me interessei muito pela pedagogia na área médica, pelo ensino médico, e, portanto, além enfim, da minha área específica, sempre me interessei muito pelas questões ligadas à educação médica. E fiz alguns trabalhos e participei em algumas reformas do ensino médico. E mais tarde fui durante alguns anos,
4 anos, se não estou em erro, fui o presidente do júri de acesso à medicina e medicina dentária no país durante esse período de tempo. Pronto, tentámos nessa fase remodelar um bocado o ensino médico, a avaliação médica, portanto, os conteúdos, a forma de ensino, todos esses aspectos. E isto é uma mudança muito importante e muito grande relativamente ao que se passava antes do 25 de Abril, em que, como já disse logo no começo, a Faculdade de Medicina em Coimbra é uma faculdade muito tradicional, muito clássica, sem grandes mudanças e um bocado elitista. Portanto, houve de facto uma mudança muito, muito grande. Se as coisas estão bem e estão ótimas agora neste momento, não estão. Há muita coisa para mudar, mas há uma diferença significativa do que se passava quando eu realmente comecei o ensino médico, quando eu comecei como estudante em outubro de 1962. Chamo-me Francisca, sou professora do 2º ciclo, comecei a trabalhar em 1967, dei por matemática e ciências, trabalhei durante o ano, comecei a trabalhar em Hermesinde, mas depois fui transferida e vim viver para Chaves, onde trabalhei na Escola Júlio Martins, na parte masculina. Lá funcionava a parte masculina do 2º ciclo, a parte feminina funcionava no liceu. Estive lá alguns anos, gostei sempre de ser professora, é o único trabalho que gostei de fazer, não sou nada tipo doméstica, só gostei, adorei sempre os meus alunos. Eu costumava dizer em ar de brincadeira que para mim davam-me sempre os mais bonitos, os mais inteligentes. Os alunos tinham turmas grandes, de uma maneira geral eram respeitadores. Como digo, tinha uma boa relação com eles, inclusivamente no ano de 69 nasceu a primeira filha e iam-me visitar ao hospital todos os intervalos, eram corrupios, cada acima, cada abaixo, tanto é que o porteiro proibiu-os de lá ir. Portanto, gostei, como digo, era um ambiente ótimo na escola, todos trabalhávamos, os alunos estudavam, tinham as suas notas e era bom ambiente escolar. Deu-se o 25 de Abril, eu estava a trabalhar nos pavilhões, depois a parte feminina saiu do liceu e foi para a Escola Júlio Martins, fizeram uns barracos, uns pavilhões, onde mais tarde até chovia. E no dia 25 de Abril estava a trabalhar nesses barracões, era não sei que dia de semana, já não me lembro, e nos intervalos saíamos dos barracões e íamos ao edifício principal mudar o livro de ponto, no intervalo da manhã tomar um cafezinho, para ir à casa de banho, caso necessário, e num desses intervalos um colega meu, mais velho, chegou-se ao pé de mim e disse-me assim: "Oh Francisca, acho que lá por Lisboa anda para lá um corrupio, aquilo acho que é uma revolução." Eu não liguei nada, porque não era nada não estava nada politizada. Para mim, o Salazar era uma boa pessoa, nunca senti praticamente o peso da ditadura. Fui criada sem ser, pronto, a não ser o papel que a gente assinava quando ia para trabalhar, em que dizia que odiava o comunismo e que era fiel ao Estado, um papel que todos os funcionários públicos tinham que assinar. De resto, nunca senti mais nenhum problema. Portanto, nesse dia, passado 1 hora ou 2, telefonaram-me do jardim de infância para ir buscar a minha filha, as minhas filhas. Achei muito estranho. As aulas foram interrompidas, fomos para casa, liguei a televisão, só dava música de igreja, mais nada, não sabia nada do que se passava. À noite chegou o meu marido, trabalhava fora, e então é que me disse: "Olha, houve uma revolução em Lisboa e parece que a coisa que está a correr bem." Portanto, passaram-se dias de incerteza, de bastante medo, de preocupação, as pessoas começaram a se embarcar alimentos. Felizmente nunca houve falta de nada, o problema eram os embarcamentos, e a escola modificou-se muito a partir daí, porque os alunos deixaram de ser tão respeitosos, digamos assim, os pais também a mesma coisa, havia revoluções, havia manifestações,
não podíamos reprovar ninguém. Sinto que realmente o ambiente, depois do 25 de Abril, no primeiro e segundo ano, e talvez terceiro, não foi dos melhores. O Partido Comunista queria se impor. Uma das vezes entrou um carro, tipo Chaimite, pela escola dentro, a mandar os alunos embora, com aquela música revolucionária. Quando íamos na estrada, parávamos para ver se a gente levava armas ou se levava qualquer coisa. Depois estive a estagiar em Vila Real em 75, foi um ano muito difícil, havia muitos... quer dizer, não havia solidariedade entre os colegas, faziam sempre 3 grupos, nas reuniões atacavam-se uns aos outros, porque de um lado chamavam-lhe eles os da direita, fanáticos, muitos padres, do outro lado eram os comunistas, que eram muito, e ao meio estavam os estagiários, dos quais eu pertencia. E então, a maior parte das vezes, em vez de discutir problemas relacionados com a escola, discutia-se política, e foram assim uns anos um bocado conturbados. As pessoas que não tinham emprego iam para o ensino, engenheiros, advogados, não tinham formação pedagógica, portanto, ia tudo para o ensino ficou um bocado, inclusivamente no ensino superior, as pessoas passavam com um trabalhinho, houve médicos que se formaram, sabe Deus como, e outros do ensino superior, e até que depois, felizmente, fomos recuperando. Houve um dia, quando o Vasco Gonçalves estava como primeiro-ministro, obrigou-nos a ir trabalhar um domingo, fomos todos para a escola, não tínhamos nada que fazer, fomos para a rua apanhar papéis e lixo. Portanto, diz que os funcionários públicos tinham que dar um dia ao país. Isto logo a seguir ao 25 de Abril, passado pouco tempo. Portanto, eu estou muito contente por se ter dado o 25 de Abril, trouxe-nos muitas coisas boas, mas, sinceramente, a nível como professora e a nível de ensino, os primeiros anos não foram assim muito felizes nem muito produtivos.